Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. Hoje eu tenho a presença muito especial do Dr. Tomer Durman, host do Rumencast. Hoje a gente tem um super encontro aqui de canais, né? Eu aqui do lado do Rumenologia e o Tomer do lado do Rumencast. Tomer, muito obrigado pelo seu tempo. Seja muito bem-vindo aqui ao canal e podcast de Rumenologia. Fique à vontade para se apresentar, né, para o nosso público. E muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade. Eu que agradeço, Danilo. Muito feliz de estar presente aqui. Posso falar que o Rumenologia é o canal que eu queria que existisse quando começou o Rumencast. Uma das ideias de produzir o Rumencast era realmente imaginar que um dia a gente ia chegar nesse ponto de ter grandes especialistas falando de rumen. Hoje ver você produzindo conteúdo é um feito enorme aí para todo mundo que é apaixonado por rumen. Então, o Danilo ele já foi convidado do Rumencast, foi um dos primeiros, e fico muito feliz de ter sido convidado aqui para fazer parte do Rumenologia. Sempre bom estar falando aí de rumen com todo mundo que é apaixonado. Beleza, ótimo. Eu acho que você podia falar, né, Tomer? Antes aqui a gente conversou, né, que tem algumas universidades, né, que estão usando aí o Rumencast, a Rumenologia aí como, né, no conteúdo programático, né, das disciplinas, né? Então, acho que isso é muito legal, né? Exatamente. O pessoal tá colocando como grade curricular aí, tá acompanhando os criadores de conteúdo, e isso está inspirando também os alunos que têm vontade de também criar conteúdo. Isso vai ser um ganho muito grande. Bom, para me apresentar bem rapidamente, para quem estranhou o nome aí, Tomer Durman, eu sou natural de Israel, vim para o Brasil ainda criança, e, na verdade, antes da graduação, nunca trabalhei com gado, né? Então, meu contato foi já na universidade. Comecei a trabalhar no primeiro ano num laboratório de nutrição, professor Michael Neumann, e aquele estagiário faz tudo, sabe? Que você mora na unidade de pesquisa, e aí a paixão só foi aumentando, e tive a oportunidade em 2010 de retornar a Israel, né? Sempre fiquei sabendo que a maior produção vaca-ano é de Israel, e lá no meio do deserto eu falei, o que esses caras estão fazendo que consegue uma produção tão alta no meio do deserto? Fui trabalhar lá de 2010 até 2012 e conheci muita fazenda legal lá. Trabalhei no centro de pesquisa Volcani Center, que é uma unidade de pesquisa do Ministério da Agricultura. Então lá conheci o Itzik Mizrahi, que é um dos maiores microbiologistas do rumen. E aí eu entendi de vez que o rumen nada mais é do que a casa aí de muito micro-organismo que faz todo o show, né, na nutrição de ruminantes. E acabei seguindo essa linha de pesquisa. Fiz mestrado com nutrição de ruminantes na Universidade Estadual de Maringá, professor Geraldo Tadeu dos Santos. Conheci a professora Sharon Hughes, lá do Reino Unido, que também é uma grande microbiologista do rumen, bem envolvida no projeto Hungate 1000, que hoje é um dos maiores projetos de catálogo de bactérias ruminais. E tive uma grande oportunidade de fazer meu projeto de pesquisa lá com ela. E aí me aprofundei ainda mais de querer estudar rumen. Quando retornei para o Brasil em 2018, eu fiz um pós-doutorado em ciência do rumen também, para trazer um pouco da pesquisa que eu desenvolvi lá para cá, algumas metodologias. E aí em 2018 senti muita vontade de voltar para o campo, e aí comecei um trabalho em Caltech em 2018 e sigo até hoje tentando linkar a pesquisa com o campo. A gente que trabalha com pesquisa, às vezes se frustrava um pouco, né, de ver uma pesquisa sendo publicada e outros pesquisadores leem para fazer outras pesquisas e outros pesquisadores leem, e o produtor, que parece que é o que mais deveria ser beneficiado, às vezes ele não... Se perguntar para 10 produtores quantos que sabem onde encontrar um artigo, acho que poucos vão descrever certinho, eu sei achar um artigo que foi publicado esse ano.
e a gente vê um lag time muito grande. A gente vê um buraco entre a pesquisa ser publicada e aquilo está sendo aplicado no campo, né? Geralmente, o técnico responsável daquele produtor precisa ir num simpósio, esperar um pesquisador vir falar do trabalho, e aí alguns produtores até brincam comigo que acham engraçado que quando estão vendo uma informação nova em palestra, às vezes tem lá a descrição do artigo autor e ano, e está escrito lá, por exemplo, 2010. Eles olham e falam assim, nossa, o negócio é de 2010 e para mim é novidade hoje, 2021. Então, a gente sente que no campo eles querem que tenha uma agilidade maior, e hoje com a criação de conteúdos, como Ruminologia, o Rumencast, fica uma ponte de acesso mais rápido. Então, hoje eu tenho tentado tanto trazer a pesquisa para o campo, quanto o campo para a pesquisa, para dizer o que os produtores de fato estão precisando, né? Então, é mais ou menos essa a linha de trabalho. Boa, muito legal, Tom. É importante essa difusão de tecnologia, né? Os meios de difundir a tecnologia mudaram, né? Hoje, o cara acessar um artigo científico, que muitas vezes tem uma linguagem científica, né? Como nós estamos acostumados, mas o produtor não está, né? Então, ele depende dessa, vamos dizer assim, dessa nem tradução, né? De fazer uma versão mais amigável, né? Alguns periódicos já têm isso, né? Fazer um resumo ou um abstract gráfico, né? Mas é uma coisa ainda que é muito longe do produtor, né? Então depende aí de nós, né? Criarmos meios, né? E o Ruminologia e o Rumencast são meios aí de difusão de tecnologia, né? Então, principalmente na pandemia, que a gente não pode ir mais presencialmente, né? Num evento, né? Dar uma palestra, né? Então, aqui, esses bate-papos, aqui, esse tipo de trabalho que a gente vem fazendo serve muito, né, para um escopo maior de pessoas, né, para uma diversidade maior de público, né? Muito bom, Tomer, muito bom. Bom, vamos informar, então, ao nosso público sobre o que nós vamos conversar, né? Vamos conversar sobre eficiência de digestão, obviamente, de animais ruminantes, né? Tomer tem feito muito trabalho, eu já falei para ele que é muito legal aí os vídeos, né, que o Tomer tem publicado aí né, tanto da parte prática como, né, como você usa Penn State ou daquela, né, separação do match ruminal, né, que você já publicou, né, no Instagram. Eu acho muito bacana, né, essa aplicação, né, de métodos práticos, né, para simplesmente a gente medir, né, coisas que podem afetar a digestão, né, e o metabolismo, né, ruminal aí né, de bovinos, né, e obviamente de ruminantes em geral. Bom, eu acho que nesse gancho, né, Tomer, a gente fez aqui um script aqui para a gente né, bater uma bola, né? Eu acho que a gente podia começar, né, já nesse assunto de eficiência de digestão, né, falar como otimizar o consumo, né, a digestão da fibra, né? Vamos começar pela fibra aí nos animais ruminantes, né? Como otimizar, né? Digestão de fibra, consumo, e aí a gente podia falar também um pouco né, já vendo a Penn State aí, né, o separador de partículas aí atrás de você, né? Como usar, né, essa Penn State, falar um pouco de FDN fisicamente efetivo também no meio dessa conversa. Perfeito. Então, a ideia da fibra é tentar entender que o assunto não acaba quando ela chega no coxo, né? Tem 3 dietas que são muito comentadas, que é a da tela do computador e a que foi preparada e que o animal de fato consumiu, mas tem uma 4ª dieta que é pouco levada em consideração, que é aquela que foi excretada, né? Será que aquele material que está sendo excretado ele não tem que participar dessa conversa, né? Então, se fosse fazer uma mesa redonda de auditoria de dieta, né? Geralmente colocam ali o que está sendo formulado, ver o quão parecido está sendo com o que está no coxo, mas acho que as fezes têm que participar, têm que puxar uma cadeira a mais para falar um pouco das fezes. Então, na pesquisa, há muito tempo assim que tem sido avaliado, então, se avalia o que está sendo fornecido, o que está sendo excretado, e pela diferença se imagina a digestibilidade aparente total. Só que isso fica muito no campo da pesquisa e na prática a gente vê pouca aplicação de a gente está vendo as fezes, né? E as fezes, a verdade é que ela conta muita coisa. Ela conta para o nutricionista tudo aquilo que
está sendo omitido, de repente, numa formulação. Então, ali a gente consegue pegar processamento de grãos, por exemplo, né? A gente consegue identificar caroço de algodão inteiro, a gente consegue identificar grão de milho inteiro, e começa a entender onde melhorar, não pensando na tela, mas pensando nos processos mesmo, né? Então, acho que isso ajuda bastante. Então, na avaliação de gestão a campo, as fezes acabaram fazendo parte aí da minha rotina de estar olhando e trazendo mais dados, né, para conversar. Então, lá em Israel, onde eu trabalhei, a gente tinha toda sexta-feira, que era o dia de avaliação de fezes. O funcionário chamava de o dia de merda. A gente passava o dia avaliando isso. Então, 2 pontos principais. Um é similaridade de bolos fecais. Eu trabalhei mais com gado de leite, então você pode me ajudar aí na parte de gado de corte, que eu tenho menos contato. Mas, basicamente, é você andar num lote de animais e ver o quão semelhantes são os bolos fecais, né? A ideia do ótimo é você olhar para vários bolos fecais e te dar a impressão que foi o mesmo animal que fez todos. Você olha se eles são muito parecidos. Se o lote é extremamente homogêneo, quer dizer que a comida que eles estão comendo é extremamente homogênea. Então, a gente divide os bolos fecais em score, de 1 a 5. O 1 é aquelas fezes com diarreia, bem líquidas, e 5 fezes bem secas. Então, se no mesmo lote, a mesma dieta está no coxo, você tem scores diferentes, provavelmente as vacas não estão comendo a mesma dieta. Pode ser que tenha uma vaca dominante que está comendo, por exemplo, mais concentrado, ela pode apresentar aí uma diarreia que um outro animal não vai apresentar. Você pode ter problema de mistura no vagão, então, às vezes acontece do ingrediente proteico, no final da linha de coxo, ele já não existe mais, ele foi despejado tudo no começo. Falta de proteína degradada dentro do rumen vai gerar score de fezes mais alta, essas fezes vão ficar firmes, a fibra não digere bem, tá? Então, por falta de amônia mesmo, né, dentro do rumen, e está tendo crescimento microbiano. Então, animais que comem no começo da linha de coxo, no final podem ter digestibilidades diferentes, né? Então, nunca fazer média de lote, entender que a gente pode chegar na situação que é cabeça no forno e o pé no freezer, né? Quando você faz a média, fala, tá tudo bem, mas pode ser que tenha animal com acidose num lote e animal com problema de eficiência de digestão no mesmo lote. Se você fizer uma média, vai te dar uma falsa impressão que está tudo bem. Então, acho que isso é interessante. Então, quem puder adotar um dia de merda nessa semana, vai ter muita informação e vai ser algo bem interessante. Então, esse visual já te ajuda, que é a identificação visual de grãos e a questão do score. E aí você pode ir além, né? Existem vários métodos que já foram avaliados para estar trazendo mais respostas. Eu trouxe aqui duas transições. Opa, vamos lá. Essa é a NASCO, conhecida como peneira aí de avaliação de gestão. Eu vou falar bem breve como é que eu uso ela. Basicamente é um conjunto de peneiras, tá? Então, o pessoal está acostumado a ver conjunto de peneiras para avaliação de dietas. Essa aqui, ela é exclusiva para avaliação das fezes. Então, ela tem diâmetros diferentes entre as peneiras e assim a gente faz uma separação do tamanho das partículas das fezes. Eu sei que não é barato, o pessoal do Instagram, geralmente quando eu posto vídeo, já fala, mas custa mais de R$4.000 o conjunto de peneiras, eu não vou conseguir fazer a avaliação. Eu comecei com essa aqui, ó. Tá? Essa aqui custa R$30 de aço inox e ela faz um ótimo trabalho. Você pode comprar de vários diâmetros diferentes, mais fino, mais largo, colocar uma em cima da outra, funciona também. Você vai fazer uma lavagem das fezes, ela vai cair. E o que é interessante entender? Que da maior para menor, então aqui num comparativo, ela tem diâmetros diferentes. Nessa última de baixo, vai ficar partículas que realmente foram muito eficientemente degradadas dentro do rumo. Então, nessa primeira, são partículas muito semelhantes ao que tem na dieta. Então, se eu fizer uma lavagem de fezes, nessa primeira peneira, lavar bem e comparar numa mão a dieta e na outra o que tem aqui,
é muito difícil, quem não tem experiência vai falar que é a mesma coisa, né? Então, o que aconteceu? É uma fibra que ela passou pelo trato todo com simplesmente diminuindo seu tamanho de partícula. E o diminuir o tamanho de partícula, isso vai acontecer, né? A partícula retorna à boca, a vaca vai fazendo mastigação para diminuir o tamanho de partícula, até que uma hora ela tem tamanho suficiente para deixar o rumen. A diferença vai ser se os nutrientes contidos, né, nessa fibra foram devidamente extraídos. E aí, essa peneira ajuda bastante. Então, a gente, para gado de leite, tenta manter menos de 20% nessa peneira de cima, e na de baixo, a última, mais de 50%. Acho que para gado de corte, a única coisa que muda é dessa primeira, que acho que é menos fibra na dieta, então imagino que vai ficar mais próximo aí dos 10%. Essa primeira peneira que fica assim, milho inteiro, ela fica retida nessa primeira peneira, né? Se passar o grão inteiro, né? Exatamente. Tanto que essa é uma metodologia minha, tá? Então, se alguém falar que não dá certo, é só minha opinião, tá? Existem peneiras próprias para uma avaliação, chama KPS, que é Kernel Processing Score. Foi uma metodologia desenvolvida por Mertens em 2005, e ela avalia a quantidade de grãos que passam por uma peneira de 4,75 milímetros, tá? Então, você vai, por exemplo, pegar uma silagem de milho, você vai secar no coaster ou no micro-ondas, e você vai colocar numa bacia com água, fazer movimentos de flotação, os grãos vão descer, tá? Você vai secar esses grãos e passar numa peneira de 4,75. E aí, tudo que ficar retido nessa peneira, muito provavelmente vai para as fezes, tá? Então, se passar mais de 70% é considerado ótimo, tá? De 50% a 70% do amido passando é bom, e em valores menores aí de 50% é considerado ruim. Essa primeira peneira, ela tem exatamente 4,75. Eu uso para KPS. Se experimentalmente falando, digamos assim, pode ser que não seja o mais adequado. Tem peneiras específicas para KPS, mas para quem tem essa peneira e quiser usar aí, eu já fiz comparativos e fica muito bom, tá? Então, o KPS é outro dado que vai te dar muita informação, porque você está encontrando, por exemplo, milho nas fezes, é muito difícil de contornar isso com tecnologia, é muito difícil de contornar isso com mudanças na formulação, é mais no processamento mesmo. Então, você conseguir danificar bem o pericarpo aí do grão, você vai dar a oportunidade de uma bactéria ter acesso ao milho. Até porque, né, Tomer, se fosse pegar uma outra alternativa para avaliar isso em campo, teria que usar o NIRS ou coisa do tipo para saber o quanto tem de amido fecal ali, né? E essa é uma tecnologia que, apesar de, né, ser uma baita ferramenta, ainda não é tão acessível quanto um conjunto de peneiras, né? Que um funcionário bem treinado ali da operação de, né, ou da operação de confinamento de boi de corte ou na granja leiteira, né, que seja um freestall, né, você pode treinar o funcionário em fazer isso, né, em trabalhar esse jogo de peneiras e te passar o resultado, né, ou te informar sobre como está, né, né, a passagem dos grãos, né, a saída de grãos nas fezes, né. Então, o NIRS, a não ser que, né, não conheço nenhum produtor que tem o NIRS, né, mas você depende do pessoal das empresas, né, que vá com o NIRS portátil até o campo e faça essa avaliação. Então, fica mais limitado do que realmente, né, a gente usar as peneiras, né. De novo, o pessoal que está ouvindo, né, as peneiras não falam, não te dizem com precisão a digestibilidade do amido, não é isso, né, mas te falam a quantidade de grãos que, né, vai estar aí ligada, obviamente, né? Quanto mais grãos saírem nas fezes, quer dizer que o amido não está sendo degradado, né? Então, né, traz uma forma mais prática, né, de aplicação, né, dessas tecnologias, né? Na parte do confinamento, né, o pessoal faz isso também que você disse, olhar a similaridade de fezes, né, para saber se os animais estão consumindo dietas diferentes, né? E o que os nutricionistas fazem usualmente, né, é usar a Penn State, né? Hoje tem a Penn State de 4 milímetros, né, a terceira peneira, né? Antigamente era de 1,18, né? Então, o que a gente fazia no campo antes, viu, Tomer? Até ter a peneira de 4, a gente fazia dieta, né? Passava dieta na Penn State
e dividia a terceira peneira por 2 para calcular a FDN fisicamente efetivo, o que dava, né, mais ou menos no meio do caminho entre o 4, né? Para quem tem a peneira de 4 não precisa fazer mais isso, tá? Mas o que eu estou falando não tem, vamos dizer assim, não tem validação científica, né? A gente dividir, mas como a gente utiliza, né, muito, principalmente em São Paulo, tem muito bagaço, né? O bagaço vem muito fino, muito processado, a maior parte do bagaço acaba caindo na terceira peneira. Então, para a gente não ser enganado e ser mais conservador na nossa recomendação de fibra fisicamente efetiva, a gente costumava dividir por 2, né, a terceira peneira, exatamente para você ter um fator de efetividade menor, e aí sim, na quantidade de FDN, a gente regulava o FDN fisicamente efetivo. Isso não acontece mais com a peneira de 4, né? Com a peneira de 4, então, né, o que fica retido acima de 4 milímetros, a gente já considera aí como fator de efetividade para controlar o FDN fisicamente efetivo. E outra coisa legal que você disse, né, dos separadores, né, o pessoal do confinamento usa a Penn State para auditar trato também. Então, como você falou, no primeiro trato cai mais volumoso, o meio da linha é o legal, é o que está bem misturado, é a dieta que você fez no computador, e o último come mais concentrado, né? Então, além de fazer nessa leitura de fezes, né, o pessoal também faz para calibrar tempo de mistura, né? E também para saber se o vagão está distribuindo bem, né? Então, né, é uma coisa rápida, né? Não só para ver se o vagão está distribuindo bem, como no outro dia também você pode medir se o animal está selecionando, né? Em teoria, a dieta que você forneceu, ela tem que ter a mesma distribuição de partículas das sobras do dia seguinte, né? Então, também serve como um parâmetro aí para saber se os animais estão selecionando, né? A dieta ou não, né? E aí, juntando com as fezes, né? Como você disse, né? Você pode identificar grãos, né? Se o animal estiver selecionando mais grãos, você pode identificar caroço de algodão, né? Ou outros ingredientes aí da dieta. Muito legal. Perfeito. Tudo que você conseguir trazer de números para cada realidade é interessante. Às vezes o pessoal mesmo nas páginas pergunta, me manda artigo disso, artigo daquilo. Tem muita coisa que na prática a gente precisa fazer para dar sentido a uma realidade, mas talvez ela não se aplique a todas, não é todas as dietas que são iguais. Então, das peneiras, é bem interessante dizer que o pessoal procura muito um número mágico, fala assim, qual que é a porcentagem que eu tenho que chegar. Então, por exemplo, essa peneira aqui é de crivo de 19, tá? Então, ela desde 96 é a que está presente no conjunto, né? Foi lá em 2003 que foi ganhada a terceira peneira de menos de 2 milímetros, só que em 2013, né, chegaram à conclusão que tinha muita partícula nas fezes de 4 milímetros. Então, se elas estão nas fezes é porque elas passaram. Então, a peneira de 4 chegou. Só que é importante falar assim, qual que é a recomendação dessa peneira de 19? Então, por exemplo, para gado de leite se fala muito de 5 a 8%. Isso foi em 2013, né? Está no manual da peneira. Em 2018, isso foi atualizado pelo Rick Grant para menos de 5%. Ele acredita que 8% já é muito, tem muito material aqui que não é ingerido. Só que tem alguns pesquisadores, o De Vries, que é o pesquisador mais jovem a passar de 100 publicações do Journal of Their Science, ele publica muito trabalho sobre comportamento ingestivo, e ele traz muito cuidado com essa peneira. Por quê? Uma partícula de 20 milímetros, ela fica retida aqui. Uma de 200 também. Exato. Só que a de 200 não entra na boca da vaca, tá? Então, tem muita gente que se preocupa tanto com o número que vai dar na hora que pôr na balança e anotar, que às vezes perde o essencial, que é pensar, isso vai ser ingerido? E aí a gente entra no tópico fibra mesmo, de pensar, de tentar gerar um material que vai ser ingerido, tá? Então, ele tem que ter um tamanho de partícula interessante para a vaca conseguir ter estímulos de ruminação, mas se for uma partícula muito grande, a vaca consegue selecionar. Então, tem o pessoal do Calsignos que eles falam que é o tamanho do focinho da vaca, então, mais ou menos é o tamanho do seu punho fechado. Fibras que forem maiores que isso, muito provavelmente a vaca consegue visualizar e selecionar. Então, são auditorias que no dia a dia, se você só bater a caixa de peneira e anotar um número, não diz muita coisa. Então, às vezes o pessoal manda lá mensagem no Instagram e fala, bati a peneira, olha essas porcentagens. Está lá escrito, peneira
de 19 estava com 6%. 6% é bom? É ótimo, mas eu não conheço esse material. Tá? Então, eu não sei o quanto disso vai ser selecionado ou não. E aí se considera aí que acima de 8 milímetros, muito provavelmente esse material vai fazer parte dos estímulos de ruminação. Então, quanto mais parecido tiver com esses tamanhos de partícula, mais estímulo a vaca vai ter de voltar a mastigar, ressalivar. E aí vocês já conhecem bastante material do professor falando a importância da salivação para o tamponamento do rumen. E às vezes é o mesmo material, tá? Então, cuidar com materiais muito processados também pode atrapalhar o tempo de ruminação. Quem tiver dúvida, pega uma batata, corta ela no meio, põe na boca e conta quantas vezes vai mastigar para conseguir engolir. E uma outra situação, pega uma colherada de purê de batata e põe na boca e vê quantas vezes vai mastigar. É o mesmo alimento, só que você vai ter 2 comportamentos digestivos diferentes. Então, não é só olhar a formulação, falar assim, olha esses ingredientes, como é que você acha que está essa dieta? Eu não sei como é que está processado esse material. Então, para cada realidade, assuma quais porcentagens aí de cada caixa da Penn State faz mais sentido. E essas auditorias realmente de começo e final de coxa ajudam muito, de sobras ajudam muito, para entender o que está acontecendo, né? Que se realmente o que está sendo formulado tá chegando na boca dos animais. Acho que isso faz muito parte dessa conversa de eficiência de gestão. A gente está falando muito da forma física, né? A fibra fisicamente efetiva. E aí a gente também tem que falar da parte química, né? Então, isso, depois que entrou no rumen, tem que ter algum fim. Então, se você pegar uma folha de uma gramínea vamos falar aí, 5 milímetros, e pegar um talo de 5 milímetros, eles têm o mesmo tamanho de partícula, né? Mas o destino dentro do rumen pode ser diferente. Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente conversar. Lembrando só os ouvintes, né, Tomer, que redução de tamanho de partícula é 99,9% na boca, né? Ou seja, o animal precisa que a partícula volte na boca, né? Os micro-organismos do rumen não tem a tesoura lá para cortar, né? Eles vão degradando a parte, né? Começam de dentro para fora, né? Começa esse processo de adesão e degradação, né? Mas a redução, né, de tamanho de partícula tem que mastigar, né? Tem que ter atrito físico, né, dos dentes, né, da boca, né, do animal para exatamente expor, né, os nutrientes e aumentar a superfície de contato para facilitar a digestão ruminal, né? Então eu gosto muito quando você fala assim, passou nas fezes essa partícula de fibra, tal, né? Sim, o que saiu nas fezes daquela partícula de fibra é praticamente o que saiu do rumen, né? Porque no restante ali não tem redução, né, de tamanho de partícula, né? E quanto maior a partícula sai ali do rumen, mais difícil né, para os intestinos principalmente, né, de degradar, né? Já que não tem mais uma fermentação, com exceção aí do seco, né, no final aí do intestino grosso, não tem mais uma fermentação, né? Uma ação enzimática, né? E aí, né, aquela fibra de pior qualidade armazenada lá, mesmo que tenha um nutriente ali dentro que o intestino seja capaz de degradar, mas que ficou retido, né, represado ali dentro daquela fibra que foi, né, ter um tamanho maior, né, não vai ser degradado, né? E vai acabar saindo nas fezes, né? Outra coisa legal que você falou é assim, né? Não dá para usar só a peneira, né? O movimento é muito grande de captação de informação hoje, né? Tem que usar a peneira, você faz matéria seca, avaliação dos animais também, das fezes, ou seja, da curva de consumo ou da curva de lactação, né? Ou seja, é um conjunto de dados, né, que a gente tem que compor para assim traçar um cenário e tomar decisão, né? Seja uma decisão mais drástica ou apenas uma decisão de ajuste, né? Mas, né, o recado é que não dá para se apoiar só numa métrica, né? Até porque se fosse assim, né, muitos problemas estavam resolvidos, né? Então as dietas são diferentes, os animais são diferentes, né? Uma vez a gente começou a pegar a gente faz muito comportamento ingestivo, né, dos animais no confinamento, né? Então avalia 24 horas de 5 em 5 minutos, né,
ruminação, alimentação, tal, né, individualmente, de cada animal. E a gente vê que animais do mesmo lote, hein, Tomer? Animais do mesmo lote, que nasceram na mesma estação, estão lá no confinamento sendo terminados, eles têm tempos de ruminação diferentes comendo a mesma dieta. Ou seja, ele come a mesma dieta numa baia que o animal não selecionou, né? A gente, vamos pegar uma baia que não seleciona, né? Assim, né? Não, tem mais animais na baia, mas no final das contas não tem seleção. E as fezes estavam similares, beleza. Tem animais que eles têm tempos de ruminação diferente dos outros. Ou seja, ainda tem mais essa, né? A gente faz a dieta, né, acreditando que o tamanho de partícula vai reduzir na boca, e tem animais que são mais eficientes, na verdade, nem mais eficientes, acho que não é a palavra certa, né? Eles têm um tempo de ruminação, se eles ficam mais tempo mastigando. Tem um processo mastigativo mais longo, né? O que, obviamente, ajuda a reduzir mais ainda o tamanho de partícula. Então, né, tem um... e a gente, esses animais são genotipados, né? E a gente achou um gene lá que, né, tem animal que fica mais tempo ruminando que o outro. Então, então tem mais essa ainda, né, no processo. A genética do animal está envolvida. Tem animal que rumina mais que o outro, né? Então, né, também tem dessa para, né, para ajudar ainda na nossa conta aí das avaliações em campo, né? Eu achei bem legal essa deixa da ruminação, que tem uma coisa que me perguntam bastante, que é justamente qual o segredo dos rebanhos de Israel. Eles sempre falam assim, qual que é a dieta que usam lá? Qual que é a dieta? E eu, como estagiário na época, recebi os grupos de visita. E tinha bastante gente que, quando chegava, já chegava no cantinho, parecia que ia pedir um super segredo. Falava assim, viu, me passe a ficha da dieta das vacas. Eu já tinha ela impressa na mão. Passava para eles, ele olhava e falava, mas não tem nada de outro mundo aqui, né? Eu falei assim, mas contar com uma fita métrica, quanto espaço de coxo tem por vaca, olhar o conforto dos animais, isso aí, geralmente, o pessoal não se atentava tanto, e ver o pré-parto, que era um grande segredo lá. Então, o tempo de ruminação era um dos targets do nutricionista. Então, ele mexia no manejo dos animais até conseguir o tempo de ruminação que ele queria. Isso lá muito envolvido com estresse térmico, tá? Então, é meio do deserto, então o desafio é grande. E isso é uma coisa que atrapalha bastante. Para quem está escutando a gente, tem muita gente que passa, os animais passam estresse térmico quase que o ano todo, né? Então, se o animal chega a um ponto de hiperventilar, que é um movimento respiratório contínuo rápido, a gente sempre brinca, faz um desafio aí com o pessoal. Pede o pessoal mastigar alguma coisa na mesma velocidade que uma vaca ou um boi iria ruminar, que é com calma, e pede para hiperventilar ao mesmo tempo, que é aquela respiração bem ofegante. A pessoa vai falar, ou eu faço um ou eu faço outro. Exato. E para os animais é o mesmo, né? Eles não conseguem combinar com a eficiência hiperventilando, então, se você quiser que o animal tenha essa eficiência de digestão, um passo importante é controlar o estresse térmico também. Não, com certeza, com certeza. É. Bom, acho que a gente agora, eu acho que esse assunto o assunto da fibra, das fezes, eu acho que, né, a gente abordou bastante. Outra coisa que eu queria te perguntar dentro de tudo isso, né, o cara que vai coletar fezes, né, ele, né, mesmo que vá fazer na peneira, né, existe, vamos dizer assim, uma coisa que vem lá de trás do cara tá curioso de saber o pH fecal, né? Então, tanto da parte de, né, em sistemas de bovino de leite quanto de bovino de corte, né? Os animais que comem concentrado, o cara ele tá louco para ir lá e medir o pH das fezes, né? Não só, né? Antigamente, na verdade, tentava se fazer apenas o pH das fezes, né? Não fazia separação, lavagem de fezes, né? Esse tipo de coisa, né? O que você acha de agregar o pH de fezes no meio dessa história, dessas mensurações? É uma coisa válida? Não é? Essa pergunta, ela veio de um dia que eu abri uma caixinha de perguntas, me mandaram, eu tive que pesquisar bastante para ter algum parâmetro. Não é algo que eu coloque em rotina, tá? Principalmente perguntaram até de pH de urina. Perguntaram, já tem trabalhos que mensurem pH de urina comparado à acidose ruminal, por exemplo? Tem alguma relação? E realmente tem trabalhos que tentaram fazer alguma correlação com fezes, com urina, e dos trabalhos que encontrei, é muito variado quanto à dieta, né? Então,
a dieta ela varia muito, então meio que tem que existir um banco de dados para cada padrão de dieta, então, e as relações que eu encontrei, geralmente o R² não é muito alto, e então eu, particularmente no campo, não tenho experiência com isso, acho que eu teria que conversar com alguém que consegue criar algum parâmetro melhor de comparação, mas quanto mais informação a gente tiver a campo, melhor, mas o do pH, tanto urinário quanto o fecal, é um negócio que eu ainda não estou confortável de dizer que tem uma correlação alta a gente saber o que está acontecendo dentro do rumen. É diferente da acidose metabólica, tá? Então, para quem já escutou falar de mensuração de pH urinário, para acidose metabólica funciona muito bem. Se induzir isso via dieta acidogênica, funciona muito bem. Mas para conhecer o que está acontecendo dentro do rumen, ainda tem diferenças muito grandes entre os trabalhos, pelo que eu percebi. Não sei qual que é a sua visão, mas é difícil de você criar um parâmetro geral para qualquer tipo de dieta. Com relação às fezes, se associou muito, né, o pH fecal, a falar que o animal está com acidose, né? Pode ser as duas coisas, né? Então, vamos supor que o animal tem uma acidose ruminal, né? Se o pH cair muito, morre um montão de micro-organismos, né? E vai ter uma parte dessa dieta que fermentaria no rumen e vai acabar passando para os intestinos. E aí vai chegar lá no seco uma carga muito grande de carboidrato rapidamente fermentável. E aí o animal vai ter diarreia, vai lesionar o seco, esse todo tipo de coisa, e aí vai sair, obviamente, né, fezes com pH baixo que tem ácidos graxos ali, que foram oriundos da fermentação secal, né? Então, né, eu acho que a história de associar o pH fecal à acidose vem mais ou menos de um cenário desse, mas a gente sabe que no Brasil, principalmente com o nosso milho super duro, né? A gente pode ter pH fecal baixo sem ter acidose ruminal, que é exatamente o caso de você usar um milho grosseiro, por exemplo, que já não ia degradar no rumen de jeito nenhum, mas obviamente que o rumen dá uma preparada nele, porque, né, é quentinho, né, dá uma amolecida no pericarpo, né? E aí, logicamente, que esse grão vai passar por todo o trato digestivo, vai sofrer agressão ali nos intestinos delgados, né? Mas no intestino delgado, mas pode ser que não seja degradado, até porque o ruminante tem limitação aí de amilase pancreática, né? E aí, quando chega no seco, né? Ou seja, o seco é o último compartimento, praticamente, né, do sistema digestório, do ruminante, aonde ele pega um alimento, né, ou a sobra de todos os outros compartimentos, né? O que não foi degradado nos outros compartimentos chega ali, né? E aí, esse milho aí que está pouco processado, muitas vezes ele fermenta no seco. O seco de um boi, Tom, a gente está abrindo seco nos experimentos ultimamente, é do tamanho de uma folha 4 aberto, fechado, você imagina, tipo uma bexiguinha. Chegar qualquer coisa ali né, com potencial fermentativo, lesiona o seco, até porque o seco não tem papila, né? Ele é só, ele está ali na derme, né, do negócio, né? Então, né, ele está ali exposto. Então, qualquer carga a mais de ácido, né, faz com que o seco arrebente, né? E aí sai fezes com muco e, obviamente, com pH baixo, né? Então, né, eu acho que essa associação, né, de falar pH fecal, pH das fezes, cara média lá dá 5,8, 5,7, está com acidose no rumen. Não. Pode ser que, né, o pH das fezes ele remete ao pH do seco. Se você falar assim, não, tá com acidose secal, é uma coisa, agora acidose ruminal, não, né? Então, não dá para a gente medir pH de fezes achando que o animal está com acidose ruminal, sendo que o pH das fezes realmente remete a uma acidose secal. Obviamente que é um problema também, né? Se tiver acidose secal, alguma coisa também, em termos de eficiência de digestão, que é o nosso tema de hoje aqui, não está sendo corretamente dimensionado, né? Então, está faltando eficiência, tem algum nutriente que não está sendo propriamente fermentado no rumen ou degradado aí, né, digerido nos intestinos, né? Então, eu também não recomendo, né, a priori, né, hoje aqui, julho de 2021, eu também não recomendo usar pH fecal como métrica de acidose ruminal. Agora, se o cara tiver desconfiado de acidose secal, aí beleza, aí ele pode medir o pH das fezes para, né, para tentar fazer algum ajuste, né? Como você falou, mais um dado na história, né? Mas é relacionado mais ao seco do que ao rumen. Eu deixei ilustrativo aí um trabalho
comparando velocidade intestinal de uma dieta com alta forragem, alto grão, como é que fica a aparência de uma velocidade intestinal do animal. Então, alguém falar que o intestino não sofre a pancada também, também divide aí o trabalho com o rumen de estar tendo processo fermentativo acontecendo. Então, realmente tem que cuidar aí, porque o intestino altamente lesado, principalmente esse aqui da figura B, vocês imaginam que a oportunidade de uma bactéria oportunista de estar conseguindo fazer uma infecção dessa célula intestinal é extremamente alta, tá? Então, para esse animal desenvolver aí uma diarreia por infecção intestinal acaba sendo bem mais alta e você fica patinando em tentar melhorar o rumen do animal, mas na verdade o problema realmente está pós-rumen. Então, acho que é bem interessante pensar no seco aí também. E uma coisa, né, Tomer, aproveitando as fotos, né, o trabalho do Mike Steele, né, que ele tá em Guelph agora, né, lá no Canadá, né, lembrar que na América do Norte, né, os caras usam milho floculado, lá no Canadá eles usam muita cevada, né, silagem de cevada floculada, tal, né, então assim, são ingredientes que têm amido altamente fermentável no rumen, né, ou seja, se a gente quer preservar os intestinos, né, o nutricionista de ruminante conhece bem de rumen, né? Então, se você otimizar o rumen, otimizar a eficiência de digestão no rumen desse amido, vai sobrar menos para o intestino. Em teoria, você agrediria menos o intestino. Agora, você imagina só numa dieta dessa, né, traçando esse raciocínio que, em teoria, esse amido vai ser mais fermentado no rumen e vai sobrar menos para o intestino, e mesmo assim, o intestino está lesionado. Ele está respondendo, ele está sendo impactado negativamente. Imagina a nossa dieta no Brasil, que apesar de ser menos energética como um todo, ela escapa mais do rumen e acaba sobrecarregando o intestino. Você imagina o intestino dos animais aqui do Brasil comendo esse milho mais duro, uma dieta de menor densidade, obviamente, de energia, mas que escapa mais do rumen, né? Como que fica o intestino, né, dos animais aqui no Brasil, né? Então, né, fazendo esse paralelo aí para o pessoal que está ouvindo pensar, né? Achar, nossa dieta é menos energética, não vamos ter problema com isso. Lembrar que o nosso grão é flintado, né? Um grão de híbrido duro, né? Então a probabilidade de escapar do rumen e prejudicar o intestino é bem maior. Exatamente. Então, no tópico fibra, só para a gente não sair, a gente pensar de qualidade também do material que tá adentrando. A gente falou um pouco de redução de tamanho de partícula, né? Mas saber como que é a aparência dessa partícula. Trouxe aqui umas fotos microscópicas para a gente deixar mais ilustrativo. Então, se você colocar um animal para pastejar, por exemplo, só folha, numa pastagem, ou mesmo numa formulação, comprou um feno. Alguém perguntar, feno é bom, é ruim na dieta? Eu não sei como é que está esse alimento, se ele é pura folha ou puro talo. Então, o objetivo da bactéria vai ser romper a parede celular, que obviamente que é onde estão contidos aí os nutrientes que a gente conversa sobre FDN e FDA. E pensa qual que é a facilidade ou dificuldade de uma bactéria estar rompendo uma parede celular da folha e do colmo, né, que é a parte mais estrutural da planta. Então, muito cuidado também de querer se fixar em números percentuais. Sei lá, qual que é o percentual de inclusão de forragem numa dieta? Não existe, não procure um número mágico. Tá? Se você não conhece a composição bromatológica de uma dieta, é muito difícil. Aqui no extremo, uma célula de bambu. Imagina se isso aqui caindo dentro do rumen. Pode ser que diminua o tamanho de partícula, vai sair nas fezes, mas a garantia que isso vai ser degradado é muito baixa. Aqui tem uma aplicação do projeto do Hungate 1000. Tem alguns micro-organismos que foram traçados aí dentro do rumen. Então, se a gente pensar em parede celular, hemicelulose e celulose, que é a celulose mais ligada às partes estruturais da planta, e hemicelulose às partes fotossintéticas da planta e folha, aqui numerado de 1 a 8 tem alguns grupos bacterianos do rumen, tá? Então, em cima de cada um aqui tem quais deles podem participar do processo fermentativo. Então, para quem está escutando no Spotify, recomendo dar uma passadinha no YouTube. Vai para o YouTube.
Inclusive para ver as fotos das células, né, Tomer? Que você acabou de mostrar aí a célula do como, da folha, né? Quem está no Spotify vai para o YouTube, que é muito legal as fotos aí das células. E quem está assistindo no computador, aponta a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela, que você vai cair direto no artigo na íntegra, se você quiser ler mais sobre o trabalho. Tá? Boa, bacana. Então, você vê uma hemicelulose, quantos grupos bacterianos conseguem colonizar um material desse e degradar? E quando você pensa no material mais estrutural, não é a mesma diversidade que consegue fazer isso. Então, não adianta jogar só fibra para dentro do rumen e achar que a mágica vai acontecer. Né? Então, você está colocando uma porção maior de fibras oriundas de folhas, obviamente que você vai conseguir estar tendo uma eficiência de gestão da fibra maior. Então, não é só colocar fibra para dentro e que ela tenha o tamanho de partícula ideal. Ela tem que ser fisicamente atrativa para o rumen e quimicamente atrativa para o rumen. Então, fisicamente, a gente vê antes de entrar na boca do animal, e quimicamente, a gente vê, infelizmente, para gado de corte demora um pouquinho mais, né? Para o leite, a gente vê no controle leiteiro, no laudo do leite, que a gente vê realmente o quanto de proteína, gordura e nitrogênio ureico está sendo eliminado pelo animal. Né? Às vezes, no confinamento, tem que esperar o abate do animal para estar conseguindo fazer uma avaliação de carcaça e colher dos resultados. Né? Existem alguns mecanismos e ferramentas para você estar fazendo isso ao longo do caminho, mas no leite é muito importante de estar colocando o laudo do leite junto nessa mesa redonda. Então, na mesa redonda da conversa de como é que está a dieta, a gente já colocou a dieta que está sendo fornecida, a avaliação das sobras, as fezes, e agora a gente vai adicionar o laudo do leite aí para todo mundo se conversar. E a gente vai perceber que as conversas batem. Tá? Então, quando, por exemplo, você vê um laudo tem a gordura e proteína baixa, essa vaca está passando fome. Tá? Então, quando você vai lá no coxo dos animais, você vê, nossa, realmente, de repente a quantidade está muito baixa. Se você fizer uma leitura de coxo, você vai ver que está faltando comida. Então, eu estou vendo um nitrogênio ureico do leite muito alto e a proteína do leite está baixa. O que está acontecendo? Ineficiência de utilização de amônia do rumen. Ela não tem carboidrato para fermentar no mesmo momento que você tem a liberação de amônia. Né? Você tem ali um intervalo ótimo de 10 a 20 miligramas por decilitro de liberação de amônio. Você tendo isso dentro do rumen, mas não tem o carboidrato para fermentar, isso vai ser desperdiçado, e você vê isso no laudo do leite. Não sei, na parte de bovino de corte, se tem alguns mecanismos de estar identificando isso ao longo do caminho, né? O score de fezes é um pouco mais simples. Você vê aquelas fezes score 5, pode ser um sinal de falta, né, de amônia dentro do rumen, mas o excesso, não sei como que vocês têm avaliado. Teria que tirar sangue, né, daí, né? No caso do bovino de corte, teria que tirar o sangue, fazer, né, o PUM, né, que é Plasma Urea Nitrogen, né, o nitrogênio plasmático, para daí saber o que está acontecendo dentro do rumen, né? A gente fala que é mais ou menos isso aí, né? Se tiver em torno de 10, né? Aí talvez esteja legal. Normalmente, quando usa milho úmido ou milho muito processado, né, acaba puxando muita amônia do sangue, né? Acaba reduzindo, né? Ou seja, vai estar faltando amônia, né? Nesse caso, estaria faltando amônia, ajustaria a amônia. Ou em outro caso que, né, se não está utilizando a amônia, vai estar para mais de 15, né? Por exemplo, né? No sangue, né? Miligramas por decilitro. Então, aí nesse caso teria um excesso, né, de amônia, né? Mas só tirando sangue, né? Não dá para a gente fazer isso em gado de corte. Né? Não tem, o bicho não dá leite, né? No leite está mais fácil, né, de medir, né? Tem uma correlação muito alta, né, da ureia do plasma com a ureia do leite, né? Então a gente pode no leite usar isso, né? No corte, infelizmente, não dá, né? Uma coisa que você falou que é legal, né, Tom, em relação aos grupos, né, de bactérias e a digestão de celulose, hemicelulose, é mais ou menos em gado de corte, quando a gente usa, por exemplo, bagaço de cana somente como fonte de volumoso.
praticamente é só lignina, né? Lignina com celulose, não tem celulose nenhuma, né? Tem bagaço que tem 85, 87% de FDN, com 70% de FDA, né? Então, assim, material super, né, baixa qualidade, né? Então, por exemplo, para atingir o mesmo desempenho, fazer uma dieta de teor energético parecido, vamos falar assim, né? Tem dieta que eu coloco 13, 12% de bagaço como volumoso, até porque a efetividade, porque o material é ruim, vai ser melhor, né? Para ruminar, né? Então, você acaba tendo apenas o que você disse, né? O efeito físico, não tem efeito químico nenhum bagaço, porque ele não tem conteúdo celular nenhum, praticamente, né? E aí eu tenho que calibrar no concentrado, né? Eu tenho que ajustar no concentrado a energia que o bagaço não me dá. Então você fica com essas dietas, vamos dizer, 88, 12, 87, 13 de concentrado volumoso. Muitas vezes essa dieta, que aparentemente pode ser mais energética, ela tem menos energia, por exemplo, do que uma dieta que eu faço com 77 de concentrado com 23 de volumoso, sendo que o volumoso é silagem de milho. Né? Porque daí a silagem de milho não é usada, né? Como você bem disse, só para fazer efeito físico, ela tem efeito químico, né? Porque aí o animal vai tirar energia dessa silagem também. Em contrapartida, ela vai ser menos efetiva em ruminação, então por isso que eu tenho que colocar mais, né? Eu tenho que ganhar aí, né, a efetividade pela quantidade de FDN, não pelo fator de efetividade, que vai ser menor, né? Então, achei muito interessante esse ponto, porque realmente quando você tem menos conteúdo celular, né? Você tem que, o volumoso for ruim, né? Você tem que incluir numa menor quantidade se você estiver buscando eficiência, né? Então, se você vai colocar numa janela muito grande da dieta, numa proporção muito grande, um ingrediente que é ruim, por exemplo, bagagem de cana, o pessoal usa muito capulho de algodão agora, nas dietas de boi confinado, principalmente no centro-oeste. Você não pode colocar uma quantidade muito grande de um negócio ruim, senão óbvio que o animal perde desempenho, né? Tá comendo um negócio ali que não tem valor nutritivo nenhum, né? Então acho que é bem isso, acho que veio a ilustrar muito, muito bem o ponto que você mostrou, né? Não é só fibra por ser fibra, né? Aqui que tem a fibra. A lignina, e lignina todo mundo sabe que não degrada, quanto mais lignina, pior. Mas também tem que fazer essa distinção que você bem fez aí da celulose e da hemicelulose, né? A hemicelulose é muito mais ligado, né, a fatores químicos, né, do que a celulose, tanto que a diversidade de micro-organismos que degrada a hemicelulose é bem maior, né, do que a que degrada a celulose. Não, perfeito. E a conversa, ela, obviamente, ela é extremamente mais complexa quando a gente pensa em quanto de porcento de incluir de fibra fisicamente efetiva. Eu vou trazer só um trabalhinho aqui para ilustrar isso, mas não para dar um número. Não sei se consegue ver aí. Sim. Na tela. Consegue ver? Sim, está aparecendo. Então, na parte de cima tem o que o NRC 2001 traz, tá? Então, muita gente às vezes procura esses trabalhos, né, para falar, eu quero um número, eu quero seguir algum parâmetro, né? Em 2001 esse era o parâmetro que se tinha. Obviamente que 2001 para 2021 muita coisa andou. Eu trouxe aqui só um dos exemplos, trabalho da Robin White, que trouxe diferentes cenários. Essa tabela é enorme. Aqui tem só um pequeno exemplo, também tem o QR Code para vocês caírem no artigo na íntegra. E para ver que diferentes cenários exigem diferentes estratégias. Às vezes, então, você pensar numa dieta com 25% de FDN, uma de 30%, uma de 35%, de repente você tem que pensar, né, em quanto colocar quanto dessa FDN está vindo da forragem, isso está conversando com os outros parâmetros. Então, lá em 2001, se tinha um número fixo, né, para quanto que eu tenho que colocar de FDN na dieta, falar mínimo 25%, tá? Mas isso varia, né? Quanto disso vem da forragem. Então, dependendo de quanto de amido você tem na dieta, dependendo de qual que é a possibilidade de você estar regulando a picagem desse material para atingir ali na peneira de 8 milímetros, isso faz todo sentido. Então, por exemplo, se você tem pouca forragem, aí 25%, e tem muito amido na dieta de uma vaca de leite, né, pensando, obviamente que você ficar pensando, eu tenho 50% de material na peneira de 8 milímetros é bom. Tá? Então, eu fui no trabalho lá de 2013 e está lá escrito que 50% é bom. Depende, se você está num cenário desse, eles já escalonaram mais de 70% de material vai ter que estar ali, porque
provavelmente o dano ruminal ali vai ser alto, o pH, a tendência do pH tá caindo é alta, então você tem que otimizar um pouco mais a ruminação. Então, é só um exemplo para vocês, às vezes, entenderem que não existe um número mágico para as coisas, não procurem esse número mágico. Então, dependendo de todos os cenários, dá para você trazer coisas novas. E também isso para ilustrar que as coisas mudam, né? Então, tem muita gente que fala assim, mas tem um trabalho de 2003 que me deu esse número. Assim, tá, mas dali para frente não foi publicado mais nada. Então, eu como eterno estudante, já me convenci que eu, em um dia, já estou desatualizado, né? Então, eu tenho que ler o tempo todo, realmente. Então, procurem sempre novos trabalhos para estar trazendo coisas sobre fibra, né? E entender que as coisas podem mudar. Isso vai ser bem importante também para a gente não ter um número fixo para sempre. Perfeito, Tomer. Eu costumo sempre dizer que o ruminante evoluiu comendo fibra, comendo capim, pastejando, não evoluiu comendo grão, né? Então toda vez que a gente fornece grãos, né, a gente está causando uma disrupção no meio ruminal, né? O animal precisa, a gente fica estudando adaptação, como melhor forma de fornecer grãos, né, para os ruminantes, porque ele não evoluiu comendo grãos, né? Evoluiu comendo fibra, né? Então, nesse balanço aí, toda vez que a gente quer colocar amido na dieta, né, tem que lembrar que a gente acidifica o rumen de duas formas, né? Uma porque você tira a fibra, ou seja, ele já vai ruminar menos porque você está tirando fibra para colocar grão, né? Então, você está tirando um negócio que faria ele ruminar e tamponar o rumen para colocar outro que fermenta, ou seja, tem um equilíbrio de ácido e base. Você tira a fibra que joga menos base e coloca grão que joga mais ácido, ou seja, você está, né, potencializando a acidificação ruminal, né? Então, como é que faz para compensar, né? Ou tentar amenizar, né? Grãos menos processados, fermentam um pouco menos, tamanhos de partícula um pouco maior, né? Leva um pouco mais de ruminação, né? Mas você nunca vai ter uma compensação total, né? A partir da hora que você intensificou e promoveu mais fermentação, você nunca vai ter compensação total. E aí, ligado ao nível de amido, né? Que aumenta o teor de carboidratos prontamente fermentáveis, né? Nem entramos no mérito de processamento de amido, né? Às vezes você fala na quantidade de amido, mas fala, então um é silagem de grão úmido, outro é milho moído. Só muda totalmente, né? A quantidade de fibra efetiva ou de partículas maiores que tem que ter numa dieta que tem base de milho úmido, comparado com base de milho moído, é maior, né? Então você tem que compensar, né? De novo, colocou muito mais coisa para fermentar, né? Você tem que compensar o tamponamento, né? Então, né? De uma forma, né? De uma forma ou de outra, ou colocando mais volumoso, mais fibra, ou aumentando o tamanho de partícula, né? Eu acho que se o pessoal fixar bem, né, Tomer, essa dinâmica na cabeça, pode mudar a dieta, pode surgir ingredientes novos, né? Se seguir né, entender essa dinâmica, né, o pessoal, a chance de errar diminui bastante, né? Do que ficar tentando decorar e acreditar que, não, nesse caso tem que ser assim, nesse caso eu tenho que dar 25% de amido, né? E ainda bem que a gente não consegue jogar tudo isso num algoritmo e pedir para o computador fazer a melhor dieta possível, senão a gente ia ser substituído aí por máquinas Exato, em e acabar menos com de o nosso 5 minutos. serviço. Então, realmente, o animal não é uma máquina. Parar de entender, de pensar na formulação como um algoritmo, de pensar, eu vou fazer uma dieta com silagem de milho e vai ser minha única fonte de forragem. Quantos por cento eu vou incluir? Não se prendam a números fixos, que realmente cada sistema vai mudar muito conforme o manejo, conforme os ingredientes. É o que foi falado, né? Um animal que foi selecionado durante milhares de anos para simplesmente estar comendo pasto e sobrevivendo, a gente mudou completamente isso nas últimas décadas. Então, não dá para exigir que o animal tenha uma adaptação extremamente mais rápida do que a gente exige, né? Então, tem vários trabalhos que mostram isso. Exato. E eu falo sempre, né, Tomer? Lógico que, né, as médias, né, você pega os trabalhos, ou, né, mesmo a gente faz um levantamento lá com os nutricionistas, né, de gado confinado no país, né, para gerar um cenário que é médio, né? Ó, na média, o pessoal usa isso. Na média, o pessoal inclui tanto de grãos, tanto de concentrado, tanto de gordura na dieta, né? Mas, por outro lado, né,
se nós sempre nos guiarmos pelas médias, a gente sempre vai ser, né, seremos, né, técnicos médios e cidadãos médios, né? A gente exatamente tem que conhecer a média para ver, né, aonde que a gente pode, né, até onde a gente pode ir, né? Quais são nossos limites, né? Então, eu não gosto muito de colocar limite, né? E não gosto nem daquele ditado, pensa fora da caixa. A caixa não deveria nem existir primeiro, né? Por que está dentro de uma caixa, né? Não deveria nem existir a caixa, né? Então assim, os trabalhos respaldam que, né, tinha muito trabalho de gado de leite que falava assim, não pode colocar mais de 25% de amido numa dieta de gado de leite, porque senão cai a gordura do leite, pode ter problema de acidose. Tá, mas de que tipo de amido a gente está falando? Que tipo de fibra, né, vai em associação, né? Acho que essa que é a palavra, né? Associação com esse tipo de amido, com esse tipo de processamento, né? Então, obviamente que tem lá o limite 25, logicamente que isso não vai dar 50, né? Mas igual o trabalho que você mostrou, e 30, né? E um pouquinho a mais, né? É igual a história também de falar que não pode passar de 7% estratégia na dieta, porque diminui a degradabilidade de fibra, beleza, tem um monte de trabalho suportando isso. Mas também tem casos específicos, né? Onde a criatividade do nutricionista entrou em ação, que conseguiu fazer 7,5, 8, usando gordura protegida. Às vezes a fibra que está usando na dieta já é ruim, já não ia degradar de qualquer jeito mesmo. É uma fibra que tem mais lignina e celulose, como você mostrou, né? Ou seja, potencial químico muito baixo. Então, traçar cenários, né? Ensinar as pessoas pensarem, né? Eu acho que, né, esse é um dos nossos serviços aqui também, né? Ajudar elas a traçarem esse cenário para poder tomar decisão, né? Senão fica preso, né, nessas recomendações que são legais, mas é só um ponto de, né, uma baliza, né? Não que a gente tem que seguir ao pé da letra, né? A gente já passou da hora de dar nome e sobrenome para todos os nutrientes. Acho que para a nutrição de ruminantes a gente evoluiu muito rápido na fibra, de parar de falar de fibra bruta, porque a gente percebeu muito rápido que fibra bruta não nos dá tanta informação. Então, hoje em dia, quem fala fibra bruta já é considerado desatualizado numa formulação, mas a proteína bruta ainda está tudo bem. Vamos falar só de proteína bruta. É a mesma linha de raciocínio. A gente já sabe que tem diferença muito grande de onde essa proteína vai ser utilizada, então já passou da hora da gente dar nome e sobrenome. Estratério, quem usa só estratério já está na mesma linha de raciocínio de você não saber exatamente o que está acontecendo. Aí, a partir do momento que você dá nome e sobrenome, fala assim, eu vou dar o nome do ácido graxo que está aqui presente. Então, ele é saturado, ele é poliinsaturado, ele está protegido, não está protegido, aí que você consegue realmente dar uma especificidade maior. Então, realmente a gente precisa pensar, conforme a gente evoluiu com a fibra, pensar também para a proteína, para o estratégia, né? Faz todo o sentido. Perfeito, Tomer. E, bom, indo para a parte final aqui da nossa conversa, né? A gente está falando aí das métricas, como medir eficiência, né? Os gargalos aí né, de falta de eficiência, né? Mas vamos falar agora como que a gente melhora, então, a eficiência no rumen, né? Então, a gente está mostrando aqui vários cenários, mas e aí, em termos de sincronismo, né? Ou, né, de combinação, né, de fatores e de, né, ingredientes ou nutrientes, né? Que a gente pode lançar mão para, né, melhorar a eficiência de digestão como um todo. E aí isso serve, né? Vai servir aí para, né, para vários ruminantes aí para aumentar a produção de carne ou leite. Sim, deixa eu fazer aqui uma imagem rapidinho. Boa. Acho que vocês já conseguem ver aí na tela. Vê aí, beleza. Agora foi. Para quem está no Spotify, corre para o YouTube. É isso aí, boa. Tem bastante conteúdo. Bom, basicamente, a questão de sincronismo é a gente pensar que nem tudo dentro do rumen vai ser utilizado no mesmo momento, e uma divisão bem simplificada, aí tem fonte de liberação, né, de nitrogênio dentro do rumen e os carboidratos, a gente entender que nem tudo vai fermentar no mesmo momento dentro do rumen. Então, pensar num sincronismo dessas fontes faz todo sentido. Então, por exemplo, se você coloca uma fonte que vai fermentar muito rápido dentro do rumen, então aqui, por exemplo, uma fonte de carboidrato
que fermenta muito rápido dentro do rumen, por exemplo, um fubá, grão úmido, né? Pense na formulação, o que você tem de liberação de nitrogênio mais ou menos no mesmo momento. Às vezes a tua resposta é, não tem nada. Eu só coloquei proteína bypass, por exemplo. Eu fechei minha proteína da dieta com um monte de proteína bypass, que é excelente. Nesse cenário, você precisaria ter algo para sincronizar aqui. Você não vai conseguir fermentar o carboidrato sem ter as bactérias biologicamente ativas nesse momento. Então, isso aqui é uma coisa que ajuda bastante. Pense em cada formulação, o que eu tenho em cada tempo de fermentação. E caso você chegue num ponto, né, de não ter algum desses fatores aqui dentro, você vai perder fermentabilidade, mesmo tendo uma dieta que na tela do computador está fechando tudo. Então, aqui nos carboidratos de fermentação média, a gente pensa geralmente no farelo de soja, numa casca de soja, que vai fermentar aqui num tempo médio. O farelo de soja para sincronizar com essa casca de soja, por exemplo. Então, de novo, carboidrato aqui, uma casca de soja. E de liberação média, o farelo de soja mesmo, que tem uma liberação mais lenta, que, por exemplo, uma ureia que vai liberar essa fonte de nitrogênio de uma maneira mais rápida. Então, pensar nos ingredientes, o que eu posso mudar na formulação para ter em cada momento tanto uma fonte de carboidrato quanto uma fonte de liberação de nitrogênio, pode fazer sentido. E se você não conseguir fazer isso via ingredientes, você pode aumentar o número de tratos, pelo menos, para que um ingrediente de rápida fermentação entre parceladamente dentro do rumen, e aí você consegue manter um ambiente ruminal mais interessante. Que, obviamente, que isso é só um exemplo extremamente simples de formulação, mas tem que pensar em toda a dinâmica, pensar numa ruminação eficiente, para o animal estar conseguindo tamponar, para ele ficar o quanto menos horas possível ao longo do dia com o pH abaixo de 5,6, 5,8, vai ajudar bastante, tá? Então, acho que tem um vídeo, né, explicando no Ruminologia sobre diferença de pH ruminal médio. Sim. E quantas horas esse pH está abaixo do nível crítico. Isso faz todo sentido. Se você fez uma dieta que está extremamente bem sincronizada, mas você tem uma quantidade muito grande de carboidrato no momento só do dia, você vai baixar o pH num ponto que você atrapalha a fermentação do dia inteiro. Então, isso é uma das formas que pode ajudar. Para quem está com animais a pasto, né, chega no momento da seca e você tem um pouco menos de proteína disponível nessa pastagem, você já pensar na suplementação proteica, vai ajudar na eficiência de degradação dessa fibra. E, obviamente, que você pensar no material, né? Então, não adianta deixar os animais com super pastejo, pastejando muito essa parte estrutural da planta, que a eficiência vai começando a baixar. Então, você começar a pensar em manejos que vão deixar, tanto em quantidade quanto em qualidade do material, vai ajudar bastante. Isso, da mesma forma de pensar nesses sincronismos que precisam acontecer. Às vezes tem um piquete que não tem pasto nenhum, está lá rapado. Aí o produtor pensa assim, eu vou colocar um proteinado, que agora vai. Não vai. Não tem carboidrato para fermentar. Aí você vai pôr a culpa no produto, vai falar assim, eu coloquei um proteinado e não funcionou. Se você não tem o carboidrato para fermentar ao mesmo tempo que está ali disponível, vai prejudicar bastante, né? Não, com certeza, com certeza. E tudo que a gente fizer, né, Tomer, que manipule o rumen ou a fermentação de alguma forma, né, a gente tem que pensar no que a gente está atingindo, né? Você quer atingir um negócio e às vezes você, né, tem que contrabalancear de outro. Por exemplo, usa ionófilo, por exemplo, monesina sódica, diminui a desaminação dentro do rumen. Ou seja, em teoria é para reduzir o pool de amônia. E aí, dependendo da situação que você tiver, talvez você tenha que calibrar a dieta ou ajustar ela na ureia, né? Ou, né, principalmente para você ter um pool, aumentar o pool de amônia, já que, né, a amônia provinda da desaminação não vai vir, porque o ionófilo faz esse efeito, né, de redução de desaminação, o que é bom porque manda aminoácido para o intestino, mas pode reduzir o pool de amônia no rumen. Então, né, assim, tudo que a gente mexer no meio ruminal, né, tem uma complexidade aí de resultados, né, que, né, respinga de tudo quanto é lado, que a gente, nutricionista, tem que,
né? Tem que tentar acomodar aí esses efeitos, né? Não, perfeito. Então, é o que a gente conversou. Monta uma mesa redonda, imaginária aí, que todo mundo vai conversar. Se você colocar só a dieta para conversar sozinha, ela não fala com ninguém, você não mexe em nada. Então, tendo a dieta, tendo as fezes, tendo o laudo do leite, tendo a análise de sangue, caso possível, tendo a análise da carcaça, acho que essa que é a grande sacada da avaliação de digestibilidade. Quanto de informação que você tem para trazer para essa roda de conversa. Se você não tem informação nenhuma, é muito difícil de mexer. Então, quanto mais informação, melhor. Então, os aditivos que estão sendo usados, traz eles para essa conversa. Né? Eu estou usando um ionófilo, o que eu tenho que mudar nos outros parâmetros? Né? Acho que essa é a grande sacada mesmo de pensar em nutrição de ruminantes. Porque no final das contas, né, eu também falo sempre uma coisa, que nós somos nutricionistas de micro-organismos, né? Formulamos a dieta para os micro-organismos degradarem, fermentarem, para aí os resultados, né, os ácidos graxos de cadeia curta, a proteína microbiana, estes sim vão ser os nutrientes que vão alimentar o ruminante, né? Então, na verdade, as dietas que nós fazemos são para os micro-organismos, primeiramente, né? Eles que fazem o pastejo de ponta, vamos falar assim, né? O resto é do ruminante, né? Então, acho que para finalizar, né, Tom, a gente podia falar aí rapidamente Achei muito legal lá o projeto do Hungate que você falou brevemente, né? Acho que a gente podia falar um pouco de micro-organismos aí, e aí a gente faz um apanhado aí e fecha aqui esse papo aqui que tá fantástico. Perfeito. Acho que a gente já está conseguindo coletar mais amostra e ter informação de Marte do que a gente tem do rumen, né? É engraçado de pensar que está tão perto, mas tão longe. Então, o que significa? Por muito tempo, o rumen foi uma incógnita, assim, de saber quem que está ali. Né? Os micro-organismos cultiváveis, que significa eu tirar do rumen e cultivar dentro de um laboratório, são uma quantidade muito pequena. Então, no começo das pesquisas, é a única coisa que se sabia fazer. Eu vou cultivar fora do rumen. Então, existiam bancos de dados de algumas bactérias que conseguem ser cultivadas fora do rumen. E aí, por exemplo, você encontra as prevotelas, que é possível fazer o cultivo delas fora do rumen. Então, se conhecia muito delas no começo, depois foi se evoluindo para as técnicas de cultivo. Tem que lembrar que o rumen é anaeróbico e o laboratório, se for todo anaeróbico, o estagiário não consegue manipular as amostras. Então, com o tempo, se desenvolveu câmeras de anaerobiose, que a gente coloca ali o braço para dentro e tenta manter um ambiente máximo de anaeróbico possível, e aí mais micro-organismos foram adicionados nessas listagens de possível cultivo, só que ainda a gente ficou com um número muito baixo, e aí a gente precisou evoluir, e nos últimos anos a gente foi para a parte genômica, que é justamente de você conseguir sequenciar um micro-organismo, e aí ficou um pouco mais fácil, né? Então, você não precisa ficar dependente de cultivar um micro-organismo. Um dos primeiros pesquisadores que trabalhou com isso foi Hungate, por isso que ganhou o nome desse projeto, Hungate 1000, que vocês vão encontrar como Hungate 1000, o projeto. E, basicamente, todas as pesquisas que tentam sequenciar micro-organismos do rumen vão jogando esses dados no mesmo banco de dados. Então, quando alguém tenta fazer uma pesquisa, tem onde buscar, né? Então, esses genes listados aí, ou até no GeneBank, que também é outro banco de dados, acabam dando um novo passo para as pesquisas no rumen, né? Então, a gente não depende unicamente de estar cultivando fora do rumen. Então, antigamente, você tinha essa preocupação, né? Você pegava 1 ml de líquido ruminal, colocava no microscópio, você ficava doido, você falava assim, meu Deus, tem muita coisa aqui, né? E quando você colocava no meio de cultivo, você acabava com quase nada. Você falava assim, nossa, como é que eu vou representar da maneira mais fiel possível o que está acontecendo? E aí, com o sequenciamento, agora é possível, né? Você pega 2 animais comendo dietas diferentes, coleta o líquido ruminal, sequencio, e eu uso a bioinformática para deixar um pouco mais fácil a nossa vida. Eu pego todo o material genético que eu achei no animal A e no animal B e coloco para eles emparelharem.
e eu peço para o computador me falar o que tem de diferente. E aí ele já me dá uma listagem pronta do que ele encontrou de diferença entre um e outro. E aí você vai para o banco de dados e procura. Isso aqui é de qual bactéria? E aí ele fala, isso aí é da Prevotella tal. Aí você fala, legal, fiz um experimento aqui e ele falou que o que tem de diferente veio dela. E aí você consegue fazer mais pesquisas. Isso foi na parte de metagenômica, né? Então você consegue genotipar muitas bactérias dentro do rumen. Ainda tem muitas que são conhecidas como unknown, né? Que você não tem. Identifica só o filo, né? Só fala que é bactéria e não, dali para frente não tem tem nada, nem família, nem classe, nem ordem, não tem nada. Exatamente. Então ainda a gente está nesse ponto, mas ainda é possível a gente evoluir bastante nisso. Então, quais são as pesquisas que são possíveis? A gente tem hoje a metagenômica. Então, por exemplo, a gente roda experimentos que a gente põe em alguma situação e vê que bactéria cresceu aqui e não cresceu aqui, para tentar entender alguma diferença. Essa foi uma das pesquisas que eu fiz lá em Israel, com animais mais e menos eficientes. Então, a gente conseguiu identificar, por exemplo, a gente fez uma brincadeira que a gente coletava líquido ruminal e a gente tinha que, olhando os resultados, falar se a vaca era eficiente ou não, sem olhar o controle leiteiro. Então, a gente conseguiu chegar nesse ponto. Então, tem alguns grupos que eles disparam quando a gente fala de animais eficientes. Nessa pesquisa teve 2, tá? Então, teve Megasphaerus dene, que é um micro-organismo que está aí ligado à rota do acrilato, de você converter lactato em propionato. Basicamente, você converte uma coisa que incomoda o rumen com uma coisa que gera produção de glicose dentro do fígado. Então, animais eficientes têm uma população maior uma expressão gênica maior da presença. Outro é Coprococcus, que também é uma bactéria que também participa da mesma rota da megasfera. Então, começou a se identificar que só coletando líquido ruminal e olhando os micro-organismos que estão ali, a gente consegue ter mais ideias. Então, por que não fazer uma seleção genética, não da vaca, mas de quem mora dentro dela? Então, a gente realmente tratar o ruminante como um ruminante, as pesquisas têm conseguido esse caminho. Outra possibilidade é metatranscriptômica, que aí você vê RNA, você vê exatamente quem que está fazendo, que a gente não vê só o que está acontecendo, mas o porquê. Então, a gente chega num ponto de, por exemplo, ter 2 fermentações ruminais artificiais, e aí, numa delas, por exemplo, eu adiciono um substrato e na outra não, né? Tem um grupo controle e tem outro que eu coloco um substrato. E eu deixo rodar ali a fermentação. Depois eu vejo que genes foram expressos nesses 2 ambientes e coloco eles um sobre o outro e pergunto o que tem de diferente. E aí eu já sei exatamente qual enzima que foi produzida, qual substrato foi reduzido. Isso começa a nos dar mais informação. Então, tudo isso tem voado de informação aí nessa última década. Assim, o salto de ciência do rumen está sendo extremamente alto com o barateamento do sequenciamento genético, né? Antes de mapear o genoma humano, era extremamente caro, né? Era milhões aí para fazer uma análise de sequenciamento. Hoje em dia, para fazer sequenciamento não é barato, né? Mas com a popularização dos pacotes da Illumina, agora é possível, a gente está conseguindo fazer os experimentos e testar novas possibilidades. Eu vou dar só um exemplo, que foi o meu experimento do doutorado, que foi uma avaliação de uma ferramenta nova para avaliação de genes do rumen. Então, assim, as bactérias do rumen são anaeróbicas. É muito difícil de cultivar em laboratório. E existe uma bactéria que mesmo que a gente não queira, ela vai estar ali, que é a E. coli. E. coli, ela se cultiva com meio de cultura barato, é muito fácil de criar E. coli. Sim. Então, por exemplo, nessa avaliação, a gente pegou genes de bactérias do rumen e implantou dentro da E. coli. E aí as E. colis, elas começaram a se comportar como uma bactéria do rumen, baseada nesses genes que ela recebeu. Então, virou uma E. coli transgênica ruminal, digamos assim. Oh. E aí a gente consegue fazer algumas avaliações, né, com essa bactéria que a gente não conseguiria com a original, que a original morre fora do laboratório. E a E. coli a gente mantém. Então, assim, as ferramentas elas vão evoluindo
e a gente vai tendo mais informações. E são tudo coisas que já eram conhecidas, que foram adaptadas, né? Para a produção de insulina, por muito tempo foi assim, né? Você pega um gene que não pertence à bactéria, coloca nela, ela começa a produzir um negócio que ela não produzia antes. Por que não fazer isso com outros ambientes? No rumen é possível. A gente ainda está engatinhando. Para quem já trabalhou com bioinformática ruminal, vai se deparar com uma tela preta. Você não usa o mouse, é só programação. É bem difícil de Linux. mexer. Então, a gente ainda precisa que pessoas que entendem muito disso conversem muito entre si, né? A gente tem que parar com essa ideia que zootecnista, veterinário, agrônomo tem que conversar entre si só na pesquisa. Não, tem que ir para fora, conversa com o pessoal que entende de genômica, de bioinformática. Exato. Acho que é assim que a gente consegue evoluir. E na parte de biologia molecular, eu acho que nos próximos 5 anos aí a gente vai ter mais informação que a gente teve em décadas sobre o rumen. Com certeza. Vai ser muito interessante. Para metabolômica também, que aí a gente usa o UPLC, que é cromatografia líquida de ultra performance. Então, você consegue saber exatamente o composto para ele virar outro, em quais etapas ele passou, como é que ele foi fracionado atomicamente. Então, é muito legal de a gente ter muito mais informação sobre o rumen. E eu acredito que aí nos próximos 10 anos tudo vai mudar muito, da gente pensar mais na bactéria do que justamente no animal hospedeiro. A gente vai ter muita informação. Também porque tinha muito para evoluir, né, Tomer? A gente estava muito, né? Eu falo que às vezes a gente pega trabalhos de 2010 para trás, o que 10 anos atrás, quando tinha-se, né, a oportunidade de fazer uns sequenciamentos, identificava até só metade identificava, o resto ficava, né, não conhecido, né? Eu falei filo, né, aquela hora, mas não identificava só o reino, falava, isso aqui é do reino, é bactéria, nem filo identificava. Hoje, por exemplo, as amostras que a gente sequencia nos nossos experimentos aqui, desde que bem feita a coleta, né, tem 70%, 75% de identificação, mas ainda tem, imagina, 25%, 30% que não identifica. Que a gente não sabe, a gente está conversando aqui de melhorar a digestão com 20%, vamos ser otimistas, vai com 20% de micro-organismos que a gente fez a dieta que a gente não sabe quem é, se ele degrada celulose, a gente não sabe quem é. Então, né, eu concordo com você que tem, né, tem ainda muito para a gente evoluir, né, nesse quesito, né, entender os micro-organismos e entender que produtos, tudo que você passou por transcriptoma, metabolômica, né, entender o que eles fazem, né, entender que tipo né, de enzima que eles secretam no meio, né, entender como esses nutrientes são utilizados, né, pelo hospedeiro, né? Então tem um caminho bem longo aí ainda para a gente percorrer, mas né, tá evoluindo muito rápido, muito rápido. Tá ótimo. Tomer, eu acho que o papo foi sensacional. Eu agradeço demais pelo seu tempo aí, disponibilidade também para vir até aqui, né, no podcast, canal de Ruminologia, para conversar com os nossos ouvintes. Tenho certeza que vai dar bastante interação também, né? O pessoal faz pergunta no YouTube. Já te convido aí para você me ajudar a responder, né? Então, que eu tenho certeza aí que o pessoal vai ficar muito interessado na parte de microbiologia, nas partes práticas de campo também que a gente conversou aqui para medir, né, para a qualidade da fibra, né, efetividade e também essa eficiência de digestão. Tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo e, né, espero que, né, esse seja só o primeiro aqui só a primeira aqui das nossas conversas que a gente vai ter aqui no canal. Amor demais, professor. Muito obrigado pelo convite. Isso representa muito para mim. Acho que todo estudante de ruminologia um dia sonha em se tornar um pesquisador grande, reconhecido nacionalmente. Acho que você chegou nesse ponto de ser uma pessoa referência mundialmente no assunto de rumen. Então, é muito bom estar aqui conversando. Se deixasse, a gente ficava o dia inteiro conversando. Com certeza, pode ficar à vontade para outros convites. Você também vai ser muito bem-vindo no Rumencast sempre. E espero que tenha agregado aí, para quem gosta de rumen, tem ainda mais vontade de estudar esse universo aí
de microbiologia e tenho certeza que muitas coisas ainda virão pela frente, então o bate-papo continua bastante aí no longo do tempo. Beleza, é um outro universo mesmo. Nossa, é um outro mundo, né? Beleza, Tomer. Obrigado. Boa semana aí para você. Grande abraço. Bom demais. Abraço.